Olá, bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Aqui eu acrescentei algumas coisas além do que está na OE de Física, tá? Do segundo bimestre. Então vamos lá. Vou começar mostrando um vídeo para vocês, tá? Que tá lá na apostila, é uma sugestão da OE. Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre força resultante. Como vimos, a primeira lei de Newton estabelece que um objeto permanece em repouso ou em movimento em linha reta e com a mesma rapidez, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Mas o que realmente é uma força resultante? Bem, o conceito de força se refere a uma interação capaz de modificar o estado de movimento de um objeto, ou seja, tirá-lo do seu estado de inércia. A intensidade da força é medida em newtons. Entretanto, em linguagem simples, podemos dizer que uma força é um puxão ou um empurrão. As forças podem ter diversas naturezas: gravitacional, elétrica, magnética ou ser resultado de uma contração muscular. Podemos classificá-las como forças de contato e forças de campo. Quando os objetos interagentes precisam estar em contato direto, ou seja, o agente que aplica a força deve encostar no objeto que a recebe, chamamos essa força de força de contato. Entretanto, quando a força é aplicada por um agente que não entra em contato direto com o objeto, a classificamos como força de campo. Essas forças agem à distância. É o caso, por exemplo, dos ímãs. Na maioria das vezes, um objeto está submetido a mais de uma força ao mesmo tempo. Analisar cada uma delas separadamente complica a compreensão de como o movimento desse objeto será afetado. Por conta disso, quando um objeto está submetido a mais de uma força, levamos em conta a força resultante. A força resultante é a combinação de todas as forças que agem sobre o objeto. Por exemplo, se duas pessoas empurram uma caixa no mesmo sentido, as duas forças se combinam, de modo a impulsionar esse objeto com maior intensidade. Se um empurra com 30 newtons e outro com 40, a caixa sofre o efeito de uma força de 70 newtons. Agora, se um deles empurra no sentido contrário, o objeto sofrerá o efeito somente de 10 newtons para o sentido da maior força. Diante disso, podemos perceber que, apesar de a intensidade das forças aplicadas não ter mudado entre as duas situações, o efeito sobre a caixa será diferente. Isso ocorre porque, além da intensidade, precisamos considerar para onde a força está orientada. Para representar essa orientação, desenhamos setas. O seu comprimento deverá ser proporcional à intensidade da força. Quanto mais intensa é a força, maior a seta será. Podemos chamar essa seta de vetor. Qualquer grandeza que necessite de uma orientação, ou seja, se ela precisa ser representada por uma seta, dizemos que é uma grandeza vetorial. Do contrário, dizemos que a grandeza é escalar. A força é uma grandeza vetorial. Entretanto, a massa, por exemplo, não precisa de orientação. Ninguém tem 50 kg para cima, para o lado ou para frente. Tem 50 kg e pronto. Por isso, a massa é uma grandeza escalar. No próximo vídeo, falaremos sobre vetores. Até lá! Então é isso, né? Como está dizendo aqui no vídeo, você assistiu que um corpo pode estar sujeito a muitas forças simultaneamente, né? E para que possamos representar adequadamente essas forças, a gente utiliza vetores, que é o que a gente vai falar nessa aula. Então vamos lá, o que são esses vetores, né? Os vetores, eles são retas orientadas, tá? Aqui tá errado, eu copiei do jeito que estava na apostila, peço desculpa por não ter corrigido. São vetores, são retas orientadas que representam grandezas vetoriais e indicam seu módulo, direção e sentido, tá? O que é o módulo? Módulo é o valor numérico do vetor seguido da unidade de medida, tá? Que define essa grandeza vetorial. A gente vai ver isso tudo com calma nos exemplos, mas vamos definir.
que é a direção? É a reta onde o vetor está localizado. E qual é o sentido? É para onde esse vetor está atuando, tá? De acordo com a direção. Então vamos lá, vamos ver o que significa isso, né? Imagina que você quer empurrar um objeto qualquer. Então a força que você aplica sobre ele precisa estar na direção e no sentido que você pretende movimentá-lo, tá? Então se você quer movimentar um móvel para a sua esquerda, você tem que aplicar essa força na direção e no sentido da esquerda, né? Se você empurrar do lado contrário, você não vai chegar à esquerda, certo? Então você não vai conseguir obter o resultado. E também não vai adiantar você empurrar para baixo, né? Se você quer deslocar ele, se você empurrar para baixo, não vai adiantar. Por isso que é importante você saber qual é o sentido e a direção que você quer movimentar esse objeto, tá? Então vamos lá. As grandezas vetoriais devem ser representadas por vetores, que são segmentos de reta, tá aqui, olha. Isso aqui é um vetor, tá? Um segmento de reta. E aí essa pontinha aqui, olha, que demonstra o nosso sentido, tá? Então, significa que eu estou exercendo uma força aqui para a direita, tudo bem? E o tamanho da reta também é importante, tá bom? Porque representa o módulo, o valor numérico. Então, se eu tenho, por exemplo, igual eu estava mostrando no vídeo, né? Eu tenho uma força atuando aqui nesse objeto. Então, aqui pode ser a força do pai, né? Do homem, do adulto que estava mostrando no vídeo. E aí a força da criança é menor. Então, a gente representa por um vetor por uma seta menor, tá bom? E aí a força resultante disso aqui vai ser a junção desses nossos dois vetores, tá? Então, o tamanho do vetor varia de acordo com o módulo, tá? Com o valor numérico desse vetor. E aí a gente vai ler um pouquinho sobre operações entre vetores. Foi a parte que eu coloquei um pouco além do que tinha na OE, tá? Que o que seria essa operação entre vetores, né? Quando a gente combina a ação de vetores, o resultado é como se apenas um vetor estivesse sendo aplicado sobre esse corpo, tá? Então a gente analisa todas as forças que estão sendo aplicadas e aí a gente representa através do vetor resultante qual é o resultado, tá? Então as operações com vetores dependem da direção e do sentido entre eles, como a gente viu no vídeo. E para cada caso a gente utiliza uma equação diferente, tem uma forma diferente da gente resolver. Então vamos analisar cada caso e depois nós veremos atividades sobre isso. Quando os vetores estão na mesma direção, que foi a situação 1 lá do vídeo, certo? Vamos ler aqui. Para realizar as operações com vetores na mesma direção, devemos inicialmente estabelecer um sentido como positivo e outro como negativo. De uma forma geral, positivo é nesse sentido aqui, tá? E negativo é no sentido contrário. Então, positivo e negativo. Então, é o que está falando aqui, tá? E após a gente convencionar os sinais, a gente soma algebricamente esses módulos. Então, convencionalmente, é dessa forma que acontece. Então, tá aqui um exemplo. Deixa eu trocar a cor da caneta. Eu tenho aqui o vetor A. A gente representa assim, tá vendo? O A com uma setinha em cima. O vetor C e o vetor B. E eu quero encontrar qual é o vetor resultante disso aqui. Então, olha, esse aqui é positivo, esse é positivo e esse é negativo, tá? Então, coloquei aqui os vetores A e B no mesmo sentido, né? Então, coloquei aqui um do ladinho do outro. E o C, que está no sentido contrário, eu coloquei aqui embaixo. Então, até aqui, ó, isso aqui que sobra é o nosso vetor resultante. Eu somo A e B, então eu teria esse vetor aqui todo como resultante, caso eu não tivesse o C. Como eu tenho C no sentido contrário, eu tenho que tirar essa força que está sendo exercida no sentido contrário. Então, me sobra essa parte aqui, tá? Então, para eu calcular esse D, eu faço isso. A mais B menos C. Tem que decorar isso aqui? Não preciso decorar isso aqui, porque vai depender de cada caso, tá?
Eu só estou indicando aqui como foi que eu fiz isso. Eu observei o sentido, ó. Esses dois somam e esse aqui diminui. Tá aqui, ó, somando e diminuindo, tá bom? Então, ó, só para ficar mais claro, tá? Olha essa observação. O sinal de D indica o sentido do vetor resultante. Então, aqui nesse caso, o D vai ser positivo, tá? Olha a setinha aqui do D. Mas se o C fosse maior, o D seria negativo e essa setinha estaria para outra direção, por outro sentido, tá bom? Então, se D for positivo, seu sentido será para a direita, e se ele for negativo, seu sentido será para a esquerda, que foi o que aconteceu aqui, tá? E quando a gente tem vetores perpendiculares entre si? Perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Dois vetores são perpendiculares, como fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, suponha que um móvel saia do ponto A, tá aqui o ponto A, tá? E vá na direção oeste, deslocando-se a uma distância D1, tá aqui a distância D1, e chegando ao ponto B. Então, saiu de A e foi para B, tá aqui a setinha, tá? Em seguida, ele sai desse ponto B e vai até o ponto C, tá aqui a setinha, deslocando-se a uma distância D2. Aí, olha, tá aqui a figura, tá vendo? E o que eu quero saber? Eu quero saber essa distância aqui, de A até C. Isso aqui que eu quero saber. Essa é a minha força resultante, tá bom? Essa é a minha força resultante. Se eu quero saber o quanto ele se deslocou aqui até chegar ao C, basta eu somar D1 mais D2, tá aqui, ó. Tá? Vou somar D1 mais D2 e aí eu vou saber a distância, certo? Essa distância aqui, e aí eu fiz questão de colocar, né? Essa distância aqui, ela não é a mesma distância daqui, tá bom? Não é esse mesmo D. Essa distância, se eu quiser saber o deslocamento, vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. De A até B. De A a B e de B até C, tá? Então, se eu quero saber qual foi esse deslocamento, basta eu somar, tá bom? E aí, para a gente calcular esse deslocamento aqui, caso eu pudesse ir de A até C direto, né? Se pudesse pegar um atalho, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, lá de matemática. Tá? Então, não é difícil. Vou utilizar o Teorema de Pitágoras, então, a hipotenusa, que é esse aqui, vai ser D ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, fica D ao quadrado, D1 ao quadrado, tá aqui. Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Fiquem tranquilos que vamos ver exercícios sobre isso, tá? Então, é só para vocês conhecerem. Se eu peço o deslocamento, né, de quem saiu daqui do ponto A, foi para o ponto B, depois foi para o ponto C, é só somar. Soma esse vetor com esse vetor. Agora, se eu quero pegar um atalho, se é possível pegar um atalho de A até C, aí para eu fazer essa conta eu utilizo o Teorema de Pitágoras. Se os vetores estão em direções quaisquer, aí é um pouquinho mais complicado, tá? Então, assim, não existe um ângulo de 90 graus, existe um ângulo qualquer alfa, né, que não é 90 graus. E aí a gente não pode utilizar o Teorema de Pitágoras, que o Teorema de Pitágoras é só para ângulos de 90 graus. Mas a gente pode fazer a operação através da regra do paralelogramo. E fiquem tranquilos, porque conforme vocês forem fazendo exercício, vocês vão decorar essa regra do paralelogramo, tá bom? Então não fiquem assustados. Então aqui eu tenho, olha, o vetor AB e o vetor AC em um ângulo qualquer. E aí, para eu calcular o vetor resultante, eu vou traçar. Aqui tá traçado errado, tá, gente? Porque a gente traça retinho aqui, ó, a força resultante. Na verdade, esse vetor ele vem aqui em cima, tá? Paralelogramo é essa figura aqui, ó, só para lembrar vocês, tá? A gente tem que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E aqui a gente não tá vendo isso, tá? Então, seria isso aqui.
E aí, para a gente fazer essa conta aqui, ó, desse vetor roxo aqui que eu fiz, que é o nosso vetor resultante, eu vou usar a fórmula do paralelogramo, que é essa distância aqui ao quadrado, vai ser D1 ao quadrado, tá aqui, mais D2 ao quadrado. Até aqui, ó, parece teorema de Pitágoras, certo? Mas como não é um ângulo de 90 graus, a gente complementa aqui, olha. 2 vezes D1 vezes D2 vezes o cosseno do alfa. Esse cosseno do alfa é dado no problema. Nós vamos ver isso, tá? E aqui eu coloquei um exemplo simples do paralelogramo, de vetores perpendiculares. A imagem a seguir mostra o deslocamento de uma partícula. Marque a alternativa correta, sabendo que o caminho AB possui 3 milímetros. Então, aqui a gente tem 3 milímetros. E o BC possui 4 milímetros. E essas retas são perpendiculares, então tem um ângulo de 90 graus aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. A distância total percorrida, a distância total de AB até BC, é a soma de cada uma dessas etapas feitas pela partícula, foi o que eu falei. Se eu quisesse saber só esse deslocamento aqui, era só eu somar 3 mais 4, eu tenho 7 milímetros. Agora, o deslocamento da reta, né, desse vetor aqui, de A até C, é o nosso vetor resultante, nós temos que aplicar o teorema de Pitágoras, né? Eu não sei quanto é esse deslocamento aqui de A até C. E aí, eu uso aqui, olha, AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. AC ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado, 16. Somando esses dois dá 25. Esse quadrado aqui, a operação inversa, quando a gente passa lá para o outro lado da igualdade, é raiz quadrada. E a raiz quadrada, eu vou até fazer aqui, olha, a gente fica aqui com a raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25 dá 5 milímetros, tá bom? Então, aqui é bem simples a aplicação, né? E vamos ver veremos outros. Mas eu fiquei com uma dúvida, o que é força? Resumidamente, força é uma grandeza, preste atenção aqui nessa definição, tá? Tô com caneta roxa em cima do roxo, não dá, né? Força é uma grandeza vetorial que representa uma interação entre corpos que pode causar movimento ou uma deformação. E aí, a segunda lei de Newton, a gente vai enunciar o princípio fundamental da dinâmica, que ele observou que há uma relação entre a massa, força e aceleração. Então, vamos assistir o vídeo aqui rapidinho, para vocês entenderem melhor. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Neste episódio, falaremos um pouco sobre algumas relações de massa e aceleração. E para isso, iremos citar novamente ele, o popstar da mecânica, o grande astro da física clássica, o físico inglês, Isaac Newton! É isso aí, ele de novo. Vimos em episódios anteriores a sua primeira lei, a inércia. E hoje falaremos sobre a segunda lei de Newton. Newton, em sua segunda lei, afirma que é necessário aplicar uma determinada força em um objeto para que este deixe de estar parado ou em estado de repouso. Quanto maior for a massa deste objeto, maior será a força que precisa ser aplicada nele. Newton chamou a força aplicada de força resultante, e sua unidade de medida é o Newton. Podemos dizer que força resultante é o efeito das forças aplicadas sobre o corpo, e quanto mais massa tiver este corpo, menor será sua aceleração. Imagine uma bola de boliche com uma massa de 2 kg. Para que ela tenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, é preciso aplicar uma força resultante de 2 newtons. Se for uma bola de bilhar,
com 200 gramas ou 0,2 quilogramas, para atingir a mesma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, será preciso uma força resultante de apenas 0,2 newtons. Sendo assim, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a razão entre a massa de um objeto e sua aceleração. A segunda lei de Newton deixa mais clara a primeira lei, colocando a massa de um corpo como sua medida de inércia. Ou seja, quanto mais massa tem um corpo, mais força será necessária para tirá-lo deste estado de repouso, ou inércia. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então é isso. O vídeo mostra bem isso, né? O que a gente viu lá na primeira aula, naquela experiência de puxar a folha com as taças em cima, né? A gente viu que realmente quando é colocado o leite dentro das taças, precisou de uma força maior. A inércia foi maior, mas precisou de uma força maior para que isso acontecesse. Então a segunda lei de Newton, ela vem facilitar ou justificar essa primeira lei de Newton, né? Deixar mais claro essa primeira lei de Newton. Existe uma relação entre a massa e a força e a aceleração. Então ela explica aquela experiência do primeiro vídeo. Então vamos continuar aqui. Nossa primeira fórmula de física, né? Então vamos lá. Portanto, podemos dizer que a força resultante é diretamente proporcional à massa do corpo e à sua aceleração, tá? É bem simples. Com relação à massa, por exemplo, a gente viu lá na hora de puxar a taça, né? A taça com leite. E com relação à aceleração, imagina que vocês precisem, para ficar bem claro de vocês entenderem, parar um carro que está vindo a uma certa velocidade. Se ele estiver mais rápido, você vai ter que exercer uma força muito maior para parar, para ele não bater num determinado local, por exemplo, certo? Então nós temos essa fórmula aqui, né? A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força aplicada a ele. Então, assim como para eu parar eu tenho que fazer uma força maior, se eu quero que um objeto vá mais longe, eu tenho que fazer uma força maior, empurrar mais forte para que ele possa ir mais longe, tá? E mais rápido também, né? E aí a gente tem essa fórmula aqui, olha, a aceleração é igual à força sobre a massa. E a gente também pode escrever, para facilitar a memorização de vocês, que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? E para gravar a lei, leia a fama. Aí depende do que vocês preferem. Na verdade, a gente pode movimentar isso aqui de várias formas. Assim como eu escrevi, por que eu escrevi? Deixa eu colocar aqui, ó. A igual a força sobre M. Por que eu escrevi isso aqui? Que a gente pode multiplicar dessa forma. E aí eu tenho força igual a massa vezes a aceleração. E aí quando eu tenho dessa forma, eu também posso descobrir a massa. Como é que eu faço isso? Esse A que está multiplicando passa para cá para o F dividindo. Então eu também posso ter isso aqui, olha. Essa relação, que a massa é igual a força sobre a aceleração. Então dá para mexer nessa fórmula aí de 3 formas diferentes, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? No carro, de uma van e de um caminhão, tá? Tem uma força aqui para a gente conseguir acelerar esse carro, uma força para acelerar a van e uma força para acelerar o caminhão. Se a gente exerce a mesma força, tá vendo que a força tá igual, do mesmo tamanho? A aceleração do carro vai ser maior, por quê? Porque a massa é menor, né? Então a gente vai conseguir empurrar o carro um pouco mais rápido. Já a van vai ser um pouco menor a aceleração e o caminhão vai ser mínimo, né? Então aqui eu coloquei valores, tá? Para isso. Então tem aqui a massa do carro. Deixa eu trocar a cor da minha caneta. Eu tenho aqui a massa do carro, 3.500 kg, e a força que foi aplicada é de 3.000 newton, tá? E aí a aceleração, lembra da formulazinha? A aceleração é igual a força sobre a massa.
Então, a aceleração 3.000 sobre 3.500 é de aproximadamente 0,86 metros por segundo. Tá? Então, a gente tem aqui uma aceleração. Já quando a gente vem para o caminhão, olha aqui a massa do caminhão, 40.000 quilogramas. A força é a mesma, 3.000, não mudou. Só que agora eu vou ter 3.000 dividido por essa massa do caminhão, que é 40.000. Então a aceleração ficou de apenas 0,08 metros por segundo. Tá? Então é uma diferença muito grande, tá vendo, na aceleração. Por quê? Por causa da massa, a força é a mesma. Mas quanto maior a massa, menor a aceleração. Tá? E aí, a partir dessa segunda lei de Newton, a gente também pode enunciar uma importante definição, que é o peso, porque o peso é diferente da massa, tá bom? O nosso peso é diferente da nossa massa. Por quê? Porque o peso, ele tem uma força exercida sobre ele, que é a gravidade, tá? A aceleração da gravidade local. Então, quando a gente vai calcular o peso, a gente tem a massa vezes a gravidade. E a gente vai falar sobre isso com calma. Mas vamos ver um exemplo aqui. Um corpo de massa 20 kg no planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa gravidade. Possui o seguinte peso. Então, eu vou fazer 20 vezes a gravidade, né, porque é a massa, vezes a gravidade da Terra, e eu vou ter 196 newton, e esse é o peso. Já lá em Marte, que a gravidade é diferente, olha, 3,711 metros por segundo quadrado, o peso já modifica, porque eu vou ter a mesma massa, mas a gravidade mudou. Então, agora eu tenho 74,22 newton. Então, massa é diferente de peso, certo? E aqui eu tenho alguns outros exemplos de grandezas vetoriais, tá? Que a gente vai estudar também, que é posição e deslocamento, onde a gente tem essas formulazinhas aqui, que foi o que a gente viu, né? A gente fez lá o D igual a D1 mais D2, no caso de estarem no mesmo sentido, né? E também vimos isso aqui, é o Teorema de Pitágoras, tá? Nós temos a velocidade e o que a gente já viu, força e aceleração. Na nossa próxima aula, nós vamos ver a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Até lá!